entender o chamado de Deus para a nossa vida e compreender qual é o propósito de Deus para o nosso ministério é algo muito relevante ainda na nossa juventude. Nesse aspecto, dois homens foram privilegiados nas páginas do Novo Testamento. Timóteo e Tito foram orientados, tiveram um grande mentor, um grande ensinador, um grande mestre, o apóstolo Paulo. Timóteo e Tito foram discípulos do apóstolo Paulo, para os quais Paulo escreveu as cartas pastorais. Duas a Timóteo, que Paulo considerava como filho na fé, e uma a Tito. Quando nós estudamos e lemos estas cartas, nós temos princípios de Deus para a nossa vida ministerial. E é claro que se nós cumprimos o propósito de Deus para a nossa vida ministerial, com toda certeza isso resulta, culmina em uma prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Você foi chamado por Deus para, na sua juventude, ou para, desde a sua juventude, trabalhar para o reino de Deus e frutificar na obra do Senhor. Meus queridos, é sobre isso que nós vamos estudar durante este terceiro trimestre de 2023, aqui na nossa Escola Bíblica Dominical da Academia de Pregadores, no currículo dos jovens. Nós seremos privilegiados, blindados, brindados, não é blindados, né? É brindados, é um brinde. Seremos brindados nesse terceiro trimestre com uma lição, com lições maravilhosas. Vamos estudar sobre sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Então sejam muito bem-vindos à nossa Academia de Pregadores, Escola Bíblica Dominical, currículo dos jovens, neste terceiro trimestre de 2023. Como você já sabe, eu sou o pastor Anderson Silva e juntos vamos fazer esta trilha de ensino e aprendizado nesta que é a maior agência de ensino da igreja, a Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, nós temos lições comentadas pelo pastor Silas Queiroz. O pastor Silas Queiroz é membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Ele é jornalista, bacharel em Teologia e Direito, especialista em Direito Público, Direito Processual Civil e Docência Universitária. Pastor Silas Queiroz é procurador-geral do município de Ji-Paraná, em Rondônia, e atua como pastor nas congregações de Ji-Paraná, cidade na qual reside. A gente percebe pelo currículo do pastor Silas Queiroz que ele tem uma capacitação técnica. Nós já conhecemos também o pastor Silas Queiroz de alguns outros comentários que ele fez, de alguns livros escritos, não é verdade? E, sobretudo, a atividade pastoral dá ao pastor Silas Queiroz, com toda certeza, uma bagagem para tratar de assuntos como este que nós vamos estudar durante esse trimestre, que é a vida pastoral, ok? Então vamos lá, a nossa primeira lição de número 1, 2 de julho de 2023. Nesse trimestre nós estamos com uma inovação aqui do nosso suporte técnico da Academia de Pregadores. A gente não tem aqui mais um monitor, não é? Você vai notar isso aí durante esse trimestre, mas nós temos tudo que a gente projetar aqui vai aparecer direto para você na sua tela e a gente vai seguindo aqui nessa inovação, é um aperfeiçoamento, né? A tecnologia está aqui para nos ajudar em relação a isso e a Academia de Pregadores fazendo cada vez melhor para você, aperfeiçoando, melhorando, para trazer a você um ensino de qualidade, tá ok? Então, lição de número 1, dia 2 de julho de 2023, o título da nossa lição é Introdução à Primeira Carta a Timóteo. Nós vamos estudar as cartas pastorais e Paulo escreveu 3 cartas pastorais, primeira e segunda a Timóteo e a carta de Paulo a Tito. E nós vamos, então, nessa primeira aula, fazer uma introdução aqui à primeira carta de Paulo a Timóteo, que é a primeira carta pastoral. O texto principal está aí, ó, na sua tela, está em 1 Timóteo, capítulo 4
e o versículo 12, que nos diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Paulo aconselha Timóteo, né, para que ele não permitisse que as pessoas o desprezassem por ser jovem, mas ele se tornasse, o texto aqui diz ser exemplo dos fiéis, mas tem uma versão que diz torna-te padrão dos fiéis, ou seja, aquilo que as pessoas querem ser, que você seja um referencial para elas. O resumo da nossa lição nos diz que as cartas pastorais, embora escritas em um tempo distinto do nosso, apresentam orientações importantes para a igreja e a liderança. O que nós vamos fazer durante esse trimestre aqui é buscar sempre uma aplicação disso para a nossa vida, para os jovens. Nossa vida, eu me coloquei entre os jovens, né? Não sou tão jovem mais assim, mas trazer uma orientação para a juventude. E é claro que nós vamos tratar aqui sobre o surgimento de uma nova liderança, como fazer para que nós tenhamos uma liderança jovem realmente dentro da vontade de Deus, forte e que dê prosseguimento àquilo que é a vontade de Deus para a sua igreja. O texto bíblico da nossa primeira lição está em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, que nos diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Eu quero destacar ainda na sua tela aí, para a gente não perder, o versículo de número 4, quando Paulo diz que nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões, do que edificação de Deus. Há um tempo atrás, um amigo meu, um amigo mesmo, pessoal, ele me ligou e perguntando assim: olha, antes, o que você acha disso? Um assunto lá, que não preciso falar aqui agora, mas um assunto teológico. E eu expus a minha opinião para ele. Ele falou assim: mano, eu queria te chamar para a gente bater um papo, eu, você e um amigo meu que tem um pensamento discordante, que não sei o quê, blá. Aí eu falei com ele: a gente pode até fazer isso, mas eu disse para ele: meu amigo, eu não me detenho hoje a discussões teológicas que não produzem salvação de almas e nem resulta em crescimento para o reino de Deus. Meus queridos, nós precisamos ter cuidado, porque na Idade Média a igreja entrou num ambiente acadêmico de discussões teológicas, teóricas, e ela parou de realmente promover o reino de Deus. Então nós precisamos ter cuidado para que... Eu não estou falando aqui que nós não precisamos de questões teóricas, discutir teologia. Não, eu sou professor de teologia há 19 anos. E nós precisamos sim desse pressuposto teórico. Mas nós precisamos ter cuidado para que aquilo que a gente faça promova o reino de Deus e resulte em salvação de almas. Porque, afinal de contas, é isto o que nós precisamos. Vamos lá. Você sabe que a nossa aula aqui de jovens é uma aula rápida, embora essa primeira geralmente é um pouquinho maior, mas é uma aula rápida e nós vamos fazer algumas abordagens aqui daquilo que o nosso escritor propõe para a gente. No primeiro ponto, o nosso escritor vai falar sobre Timóteo no contexto das cartas de Paulo.
E ele vai tratar no primeiro parágrafo sobre epístolas pastorais. E a minha pergunta aqui é: qual o objetivo das epístolas pastorais? É disciplinar, ensinar, exortar Timóteo e Tito quanto à vida pastoral, quanto ao trato pastoral. A gente sabe que o pastor, ele lida com o povo. Outra coisa importante é nós compreendermos que o projeto de Deus, ao dar líderes para a sua igreja, o próprio Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 4, é presentear a igreja. Paulo fala ele mesmo que é em Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que não sejamos meninos, até que todos cheguemos à medida da fé, do crescimento do Filho de Deus, a varonilidade perfeita, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por ventos de doutrina. Então, obreiros são dádivas de Deus para a igreja. E através de Jeremias, Deus disse a Israel e a todos nós, porque a palavra de Deus se aplica a nós, que ele daria pastores que pastoreassem o seu povo com sabedoria e inteligência. Então, o objetivo das epístolas pastorais é formar pastores, líderes para o povo de Deus. Segundo parágrafo do primeiro ponto, escrevendo durante as viagens. As cartas pastorais foram escritas durante as viagens de Paulo. Aliás, Paulo sempre fazia isso, né? Sempre fazia isso. A segunda carta de Paulo a Timóteo, por exemplo, são as últimas palavras de Paulo. Ele já estava preso na prisão que resultou o seu martírio, e então ele escreve essas palavras, né? O nosso comentarista deixa claro aqui, ó. Vocês já sabem que na lição de jovens, devido ao tempo, eu faço menos marcações, mas eu faço questão de abrir o texto aqui na sua tela para você compreender isso. Ó. Além de substancial teologia pastoral, essas cartas enriquecem o contexto neotestamentário. Vamos lá, deixa eu tentar fazer isso aqui da forma mais rápida possível, mas também de uma forma interessante. Ó. Então, elas enriquecem o contexto neotestamentário com valiosas informações históricas dos últimos anos do ministério de Paulo. Então, as cartas pastorais, elas têm um valor muito grande, não só para as questões históricas, mas para a vida da igreja e para a liderança pastoral da igreja. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas.
E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto, de volta às viagens, o nosso comentarista vai tratar neste ponto, aqui o nosso escritor vai tratar neste ponto, que não foram apenas 2 anos de prisão domiciliar em Roma que afastaram Paulo de sua viagem missionária. Antes disso, ele ficou preso aproximadamente 3 anos, desde a prisão de Jerusalém, passando pelos mais de 2 anos de encarceramento em Cesareia, até a chegada à capital do Império, e somente depois de 5 longos anos privados de sua liberdade apostólica e pastoral, Paulo volta a viajar, ok? E nós precisamos compreender que, preso ou livre, Paulo sempre era produtivo para o reino de Deus. Ele sempre cumpria a sua missão. Esse é um exemplo da vida do apóstolo Paulo para nós. Preso ou livre. Aliás, ele chegou a dizer em uma das suas cartas, asseverando o seguinte: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Paulo aproveitava as oportunidades, ele lia, ele escrevia, ele era extremamente produtivo em relação ao seu chamado, em relação à obra de Deus. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que nada pode nos deter. Não é uma faculdade, não é um ensino médio ou fundamental que você esteja fazendo que pode te deter. Na verdade, quando dedicamos a nossa vida ao reino de Deus, todas as outras coisas são impulsionadas. É o que Jesus disse, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Segundo ponto, Timóteo, verdadeiro filho. Quem era Timóteo? Paulo considera Timóteo como filho. No texto bíblico que nós lemos aqui, o próprio apóstolo Paulo fala a Timóteo, meu filho na fé. Meu filho na fé. Então vamos lá, olha aí da sua tela que nós temos algumas informações sobre Timóteo. Ele nasceu em Listra, cidade Licaônia, na província romana da Galácia. A sua mãe, ele era filho de uma mãe crente, Eunice e a sua avó Lóide eram judias e ensinaram as escrituras para Timóteo desde a sua infância. Paulo também fala disso, né? As sagradas letras que aprendesse desde a sua infância. Ele era filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Ou seja, Paulo tinha bom testemunho das pessoas que estavam à sua volta. E isso é importante na vida de um jovem, ter um bom testemunho. É claro que quando a gente escuta sobre testemunhos de pessoas que foram encontradas pelo Evangelho, encontradas por Jesus, que se converteram e que tiveram a vida totalmente mudada, alguns saíram da vida do crime, são testemunhos magníficos. Mas para mim é um testemunho esplendoroso alguém poder falar: eu nasci crente, de pai e mãe crente, fui ensinado na palavra de Deus, para a glória de Deus nunca me desviei, o Senhor me manteve, não é mérito nosso, né? O Espírito Santo me deu graça. Infelizmente hoje parece que essas coisas não produzem nenhum impacto na vida das pessoas. Eu sou filho de crente, eu sou filho de crente,
Nasci no Evangelho, num lar assembleiano, comecei a cantar na igreja, eu tinha 5 anos de idade, que eu me lembro, é claro, assim, cantar sozinho. Depois, aos 16 anos, comecei a pregar, tenho 47, há 31 anos eu prego. Com 16 anos, assumi minha primeira classe de escola dominical. Para a glória do nome de Jesus, nunca me desviei. Tive meus altos e baixos. Quando eu ministro para jovens, eu falo, eu tive aqueles momentos de meia pedra, meia tijolo, aquele negócio assim de... Né? Eu nunca passei por uma disciplina, mas eu confesso que teve algumas situações na adolescência que eu me autodisciplinei. Vou tomar ceia esse mês. Não está certo, não pode fazer isso. Mas isso aconteceu na minha vida. Enfim, Deus teve misericórdia de mim. Quando a gente conta isso, algumas pessoas falam assim, parece que falam assim, tá, pastor, mas o que Deus fez na sua vida? Tá, qual foi o milagre assim que Deus fez? Gente, só de permanecer, só não. O permanecer é um intenso milagre, porque não seria possível permanecer se não fosse a ação do Espírito Santo. Paulo era este jovem que tinha bom testemunho dos de fora, que foi criado ali aos pés do altar, e nós percebemos que foi um homem Timóteo, né? Foi um homem que Paulo acreditou muito nele. Eu falei que Paulo era assim, Paulo não, Timóteo. Vamos lá, segundo parágrafo do segundo ponto. Timóteo como companheiro de Paulo. O nosso escritor deixa claro para a gente que o bom testemunho de Timóteo, fruto da sua educação espiritual e seu progresso na fé cristã, motivou Paulo a convidá-lo para acompanhar em sua jornada missionária. Veja só, a oportunidade que esse jovem obreiro teve de ser discipulado por um homem como Paulo. Como Timóteo não era circuncidado, o apóstolo Paulo decidiu circuncidá-lo por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Ou seja, Timóteo não precisava ser circuncidado dentro daquilo que era o evangelho que Paulo pregava. Paulo dizia que a circuncisão havia sido feita após Cristo, a circuncisão havia sido feita no nosso coração. Embora Paulo fosse da tribo de Benjamim, foi circuncidado, ele mesmo fala sobre isso, mas Paulo era o apóstolo dos gentios. Mas ele entendeu que era melhor circuncidar Timóteo para não arrumar problema ao longo do caminho. Timóteo, isso por causa dos judeus que eles encontrariam. Timóteo era um jovem crente e muito temente a Deus. E então ele teve essa oportunidade de participar desta vida missionária do apóstolo Paulo. Terceiro parágrafo, o evangelho da incircuncisão. É o que nós acabamos de falar aqui, o nosso escritor deixa claro para a gente que observa-se que em relação a Tito, que era grego, o apóstolo deliberadamente decidiu que não deveria circuncidar Tito. A gente encontra isso em Gálatas capítulo 2, do versículo 1 ao 4. A gente pensa, por que ele resolveu circuncidar Timóteo e não quis circuncidar Tito? Timóteo era judeu. Então, para que Timóteo tivesse uma boa aceitação entre os judeus que eles encontrariam ao longo do caminho, Paulo falou, é melhor circuncidar esse menino, já que ele é judeu. Agora, Tito não. Tito era grego. Não havia razões nenhuma de circuncidar Tito, e Paulo entendeu assim. Enfim, era tão somente uma situação por causa da circunstância e do momento que eles viviam. Terceiro ponto, Timóteo, um jovem ministro. Primeiro parágrafo, a trajetória de Timóteo. Nós vamos perceber que Timóteo teve uma trajetória espiritual muito bacana, muito interessante. E o nosso escritor diz que foi assim tão jovem que ele acompanhou fielmente o apóstolo em suas segunda e terceira viagens, alcançando confiança para missões de alta relevância espiritual, como quando designado durante as viagens para servir as igrejas em Tessalônica, Corinto e Filipos. Então, Paulo pastoreou a igreja de Tessalônica, a igreja de Corinto e a igreja de Filipos. Timóteo pastoreou. E depois ele foi enviado por Paulo também para a igreja de Éfeso. O que nós aprendemos aqui com essa trajetória ministerial de Timóteo? Queridos, a todos vocês, jovens, é importante construir uma história.
É claro que nós já nascemos participando da história dos nossos pais, chegamos numa igreja que a história já está sendo construída, a nós assembleianos, há 112 anos, mas Deus sempre vai agir na nossa vida para que a gente também construa a nossa própria história. Segundo parágrafo do terceiro ponto, o roteiro final. E aí o nosso escritor deixa claro para a gente que, como já vimos, como já afirmamos, é possível que Paulo tenha ido até a Espanha. Certo é que visitou Creta, onde deixou Tito, e algumas cidades da Ásia Menor, como Mileto e, posteriormente, a própria Éfeso. Paulo tinha um vínculo magnífico com a cidade de Éfeso. Paulo ficou cerca de 3 anos, foi o lugar onde Paulo ficou a maior parte do tempo de forma ininterrupta. Ele ficou cerca de 3 anos ensinando a igreja de Éfeso. Ele escreveu a Carta aos Efésios, que é uma carta magnífica, que fala sobre como a igreja se desenvolve. Paulo estabeleceu a igreja em Éfeso com um ensino genuinamente bíblico. De Mileto, seguiu para Troade, rumo à Macedônia. Filipos, Tessalônica e Bereia eram essas cidades, região de onde escreveu a primeira carta a Timóteo. Então nós percebemos aqui esse roteiro final da viagem de Paulo, e só para a gente entender por que ele estabelece depois o jovem Timóteo como pastor da igreja de Éfeso. Terceiro e último ponto, a responsabilidade de Timóteo. Qual era a responsabilidade de Timóteo? Timóteo também deveria transmitir ensinos práticos para toda a igreja. Timóteo deveria transmitir aquilo que ele havia aprendido com Paulo. É interessante que Paulo não pede para Timóteo fazer além daquilo que ele já tinha discipulado, que ele já tinha visto o próprio Paulo fazer. Então, Timóteo tinha dever de transmitir ensinos práticos para toda a igreja, exercer a disciplina eclesiástica. Isso aqui era uma ação, olha aí na sua tela, que isso era uma ação melindrosa para alguém tão jovem como Timóteo, numa sociedade tão patriarcal como ainda era a sociedade neotestamentária. E apesar de ser jovem, segundo os padrões da época, apresentar certa timidez e enfrentar frequentes enfermidades, inclusive estomacais, foi-lhe dada a grande responsabilidade de cuidar de uma das principais igrejas do primeiro século. Aliás, a principal da Ásia Menor. Então, nós vemos em Timóteo aquilo que almejamos ver em todos vocês jovens, uma geração jovem a serviço do reino. Como eu disse, eu prego o ensino há 31 anos, mas eu fico muito feliz de ver surgir uma geração de jovens obreiros. Às vezes eu vejo alguns companheiros de ministério tentarem bater demais nos jovens, e eu fui coordenador regional de mocidade e sempre defendi os jovens, porque eu passei a minha juventude servindo ao Senhor e sei que não é fácil, é desafiador. Mas eu tenho certeza que Deus está e sempre vai levantar uma outra geração. Eu vim de uma outra geração e essa geração ainda é a minha, mas eu sei que a minha geração está chegando no momento de ascensão ministerial e daqui a pouco vai chegar o momento da minha geração passar. E nós precisamos preparar a próxima geração. Eu ministrei alguns meses atrás em Foz do Iguaçu falando sobre legado. E o que Paulo fez com Timóteo foi deixar a ele um legado. Nós vamos aprender isso durante esse trimestre e perceber que precisamos trabalhar para deixar um legado para a geração de vocês, jovens, que está chegando, e que essa geração chegue como uma geração forte, produtiva para o reino, que entenda a responsabilidade de trabalhar em prol do reino de Deus e, sobretudo, de servir as pessoas. Então, Deus te abençoe de forma poderosa. É isso que nós vamos aprender durante esse trimestre. Esta foi a aula introdutória do trimestre e eu te espero aqui na semana que vem para juntos prosseguirmos em nome de Jesus. Um abraço e até semana que vem.